Muito bem, meus irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus, então, no livro de Êxodo, capítulo 6, versículo 20, a princípio. 6:20 de Êxodo. Convido toda a congregação para a leitura em uníssono. Vamos juntos? Arão tomou por mulher a Joquebede, sua tia, e ela lhe deu a Arão e Moisés. E os anos da vida de Arão foram 137. Agora, números 26, 59. Número 26, 59. Vamos também fazer essa leitura em conjunto. A mulher de Arão chamava-se Joquebede, filha de Levi, a qual lhe nasceu no Egito. Teve ela de Arão a Arão e a Moisés e a Miriam, irmã deles. Agora vamos voltar para Êxodo capítulo 1. Começando a leitura no verso 5. Eu passo a ler então. Todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó foram 70. José, porém, estava no Egito. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram de maneira que a terra se encheu deles. Entremente se levantou um novo rei sobre o Egito que não conhecera José. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique. E seja o caso de que, vindo guerra, ele se junte com os nossos inimigos e peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó a cidade, celeiros, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel. E lhes fizeram amargar a vida com dura servidão em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania o serviam. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteiras às hebreias, examinai. Se for filho, matai-o. Se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhe ordenara o rei do Egito, mas deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que fizestes isso e deixastes viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz a seus filhos. E Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Foi-se um homem da casa de Levi, casou-se com uma descendente de Levi, e a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele um menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe, para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias para que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha do Faraó: leva este menino, cria-mo
pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. Amém. Meus irmãos, esta belíssima história, que é a base da história de Israel, do povo de Deus, de onde procede o Messias, começa, historicamente falando, dentro dessa família, lá em Ur dos Caldeus, no sul da Mesopotâmia. Quando Deus dá uma ordem a Abrão sair da sua terra, no meio da sua parentela, uma vez que essa população da Mesopotâmia adorava outros deuses, falsos deuses, muitos deuses. E Abraão sai de Ur, vai se fixar em Harã, norte da Mesopotâmia. E de lá, ele sai, aos 75 anos, rumo à terra que ele não conhecia, que Deus havia lhe prometido. E Deus lhe faz uma promessa: de ti sairá então um descendente. E na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E então, aos 100 anos de idade, nasce o filho da promessa, Isaque. Isaque vai se casar com 40 anos de idade. Rebeca, sua mulher, era estéril. Ele orou por ela 20 anos. E agora Isaque tem 60 anos. Quando nasce os filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Dentro da providência de Deus, o escolhido era o caçula, o escolhido era o Jacó. E Jacó, então, acostumado à vida mais doméstica, das tendas, é governado de certa forma por sua mãe. E sai de casa aos 77 anos. Quando vai conhecer a sua mulher, a sua amada, Raquel, por quem trabalha 14 anos. E ele fica fora de casa 20 anos. Retorna à sua terra com família, com bens, aos 97 anos, quando passa pela grande experiência de conversão no Val de Jaboque. Jacó é o pai das 12 tribos de Israel. Jacó é o tronco da nação de Israel. Jacó é o progenitor de Judá, de cuja tribo nasceria o nosso glorioso Redentor, o Salvador do mundo. Por meio de José, que vai ao Egito, vendido pelos seus irmãos para uma caravana de midianitas, José fica no Egito 22 anos. Até que ele reconhece os seus irmãos, que vão ao Egito comprar mantimento. E depois de algumas experiências marcantes, então José manda levar toda a sua família para o Egito. E chega no Egito 70 pessoas. Mas Deus já havia dito para Abraão, lá em Gênesis 15, de que a sua família seria escrava em terra estrangeira durante 400 anos, com muito sofrimento. Mas Deus puniria esse povo opressor. E Deus tiraria o seu povo de lá com mão forte e poderosa, e esse povo não sairia de mãos vazias. E agora o nosso texto nos informa, no capítulo 1, que chega um momento que se percebe que essa família de hebreus está crescendo e se multiplicando e se fortalecendo grandemente. Grandemente. Até que se levanta um novo rei, um novo faraó, que não conhecia José, que não conhecia os benefícios que José havia trazido à sua nação. E ele então começa a ficar desesperado, porque notem vocês, no versículo 7, mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito, e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. A ideia de encher aqui é a ideia de um enxame. É uma ideia de uma povoação capilarizada por todo o Egito. E diz o texto, no verso 8, que esse faraó se levanta
E então começa a nutrir um medo no coração no verso 9. Eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Mentira, isso não é verdade. O medo aumenta o problema, maximiza o problema. E ele está levantando essa questão para agir de maneira astuciosa contra o povo de Deus. Mas então a primeira medida é tomada. Por favor, leia o verso 10 comigo, bota na tela, por gentileza. A primeira medida para frear o crescimento do povo de Deus. Toda a igreja comigo, verso 10. Eia, usemos de astúcia com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo guerra, ele se junte contra os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. Então, a primeira atitude de Faraó para frear o crescimento do povo de Deus, para oprimir o povo de Deus, foi astúcia. Qual o medo dele? É que numa possível guerra, os hebreus se juntassem aos inimigos e fossem embora dessa terra, perdendo eles a mão de obra escrava. A essas alturas, os hebreus já eram ferramenta de trabalho, já estavam submetidos a trabalhos forçados. Mão de obra barata, por que não dizer completamente grátis? Mas o que aconteceu? Consequência imediata, versículo 11, a igreja comigo de novo. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com suas cargas. Os israelitas edificaram a Faraó, as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Então, tem um outro componente agora. Além de trabalho escravo, agora os hebreus têm ao lado um feitor de escravo. Além de trabalhar, vai apanhar. Além de fazer muito trabalho, ainda é chicoteado. Ainda sofre a chibata. Ainda sofre rigores terríveis na sua aflição. E eles, mesmo debaixo de opressão, constroem celeiros, cidades celeiros. Eles criam uma infraestrutura do Egito. Eles criam um mecanismo de riqueza para o Egito. E o Egito cresce à base do trabalho escravo. Mas a pergunta é, será que a perseguição destrói o povo de Deus? A igreja de Deus, há algum tempo, parou de crescer porque ela foi perseguida? Historicamente falando, quanto mais se persegue a igreja, mais ela cresce. O sangue dos mártires é a semente da igreja. Ninguém pode deter os passos do povo de Deus. A perseguição não destrói, a perseguição reaviva a igreja de Deus. Resultado, versículo 12, leia comigo, por favor, toda a igreja. Mas, quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Esse é o povo de Deus. Bate igual a massa de pão. Quanto mais bate, mais cresce. Quanto mais persegue, mais avança. E aí o que acontece? Faraó parte para uma outra alternativa. Aperta mais as tarraxas. Dobra mais a aposta. E o versículo de número 13 vai mostrar. Vamos ler 13 e 14, por favor. Então, os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel. Eles fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. Agora não é só escravidão. Agora não é só um feitor de escravo batendo neles. Agora eles fazem o trabalho com tirania, com dor, com amargura de alma, com muita opressão, com muito sofrimento. O povo de Deus está sendo torturado e subjugado. Pois bem, não resolveu o problema. Aí o faraó parte para uma medida mais radical ainda. E eu chamo a sua atenção para essa medida. Por favor, versículo 15 e 16, vamos ler. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais um chamava Sifrá e a outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteira às hebreias, examinai, se for filho, matai, se for filha, que viva. Então, três coisinhas para esclarecer. Primeiro, é que essas duas parteiras
certamente eram parteiras chefes, que coordenavam outras parteiras. Nós estamos falando de uma população de praticamente 2 milhões de pessoas. 600 mil homens, fora mulheres e crianças. É claro que 2 parteiras não dão conta dessa multidão toda. Agora, notem uma coisa. O que é uma parteira? O pessoal que foi criado na roça como eu nasci com parteira. Ela é o que? Agente de vida. Ela traz à luz vida. Ela explode alegria porque traz nas suas mãos um ser que está vivo, que vai viver, que vai ser uma bênção. Mas ele inverte os papéis. A parteira vai ser agente de morte. Segundo elemento. Ele convoca parteiras hebreias para matar meninos hebreus. Ele não está convocando parteiras egípcias para matar meninos hebreus. Ele está querendo criar uma fissura entre o seu próprio povo. Ele está querendo gerar uma crise de ódio, de raiva, de sentimento de vingança dentro do povo de Deus. Ele quer que as parteiras hebreias matem os meninos hebreus. Agora, matar os meninos hebreus significa acabar com a população. Acabar com a população é acabar com a promessa. Faraó não está se insurgindo apenas contra os hebreus, ele está se insurgindo contra a promessa de Deus, ele está se insurgindo contra o próprio Deus. Ele quer anular o projeto de Deus. Mas aqui tem algo lindo, e eu gostaria de destacar para vocês. Versículo 17, leia comigo. As parteiras, porém, temeram a Deus, e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes deixaram viver os meninos. Preste atenção aqui que nós chamamos isso aqui de desobediência civil. Até que ponto um cidadão deve obedecer às autoridades constituídas? É obediência cega? É obediência incondicional? Ou a autoridade constituída, não importa se é um rei, se é um presidente, se é um primeiro-ministro, se é um governador, não importa. Toda pessoa que governa, ela está debaixo do governo de Deus. E nenhum de nós está obrigado e nem deve obedecer uma autoridade constituída, seja ela quem for, se isso nos faz violar nossa consciência, se isso nos faz desobedecer a um princípio absoluto de Deus. Assim como lá na Babilônia, os amigos de Daniel falaram para Nabucodonosor: ó Nabucodonosor, fique sabendo de uma coisa, nós não vamos adorar a imagem que você levantou. Se Deus quiser nos livrar, tem poder para nos livrar. Se Ele não quiser nos livrar, nós estamos prontos a morrer, mas nós não vamos obedecer. A mesma coisa aconteceu com Daniel. Ele, sabendo que havia um interdito para matá-lo, se ele orasse ao Deus Todo-Poderoso, e ele, mesmo sabendo que havia um decreto real para não fazer isso, ele o fez. Porque a autoridade humana não tem poder absoluto só o Deus Todo-Poderoso que tem. Foi o mesmo que os apóstolos fizeram em Jerusalém, quando o Sinédrio deu ordens para eles não pregarem no nome de Jesus, e eles responderam: antes importa obedecer a Deus que aos homens. Deus está aqui levantando gente que teme a Ele, e toda pessoa que teme a Deus não tem medo dos homens. Preste atenção nisso. Eu vou repetir: toda pessoa que teme a Deus não tem medo dos homens. O que aconteceu com essas parteiras? Faraó as confrontou e elas deram uma boa desculpa. E talvez você mas elas mentiram. Aí entra a questão da ética cristã, e eu vou fazer uma perguntinha muito básica para você não ficar em crise com a sua consciência. Imagine que você esteja com a sua família na sua casa. Espero que nunca aconteça isso. Chega um bandido armado, e o seu filho correu e se escondeu. E o bandido pergunta para você assim: tem mais alguém nessa casa? Onde ele está? Eu tenho que ser verdadeiro, eu tenho que dizer onde está. Meu filho se escondeu lá no quartinho. Você faria isso? Qual o peso de você dizer:
Eu não sei, não tem ninguém. Essa palavra vai poupar uma vida. Quando elas disseram, as mulheres hebreias não são iguais às mulheres egípcias, não. Quando a gente chega, a menina já deu a luz. A Bíblia diz que Deus honrou essas mulheres. Porque a atitude delas foi uma atitude de temor a Deus e não de subserviência a uma autoridade absolutista. Mas notem que Faraó então parte para a última postura e radical para impedir o crescimento do povo de Deus. Confira comigo, por favor, o versículo 22, toda a igreja comigo. Vamos juntos? Então ordenou o Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Agora preste atenção que a primeira atitude de despotismo contra a vida é uma ordem às parteiras hebreias. Agora a ordem é a todos os filhos, a todo o seu povo. Agora os fiscais do Faraó é o próprio povo egípcio, dizendo o seguinte: olha, quando nascer um menino, investiguem para mim. Se for menino, tem ordem para pegar esse menino e jogar no Nilo. O Nilo, vocês bem sabem que é o rio mais longo do mundo. O Nilo é o maior rio do Egito. O Nilo era infestado de crocodilos. A questão aqui não é apenas morte por afogamento, uma criança não sabe nadar, ela não sobrevive na água. Mas talvez ela seja devorada pelos crocodilos antes de perder o fôlego, antes de perder a consciência no afogamento. Eu estou trazendo essa análise tão complexa e mais demorada para introduzir o nosso texto do capítulo 2. Porque eu pergunto a vocês, que rapaz, que moça gostaria de casar num ambiente desse? Sabendo que vai ter um filho, o filho vai virar comida de crocodilo. Eu tenho escutado o pastor Ival, e o senhor também, alguns jovens dizendo: eu não quero ter filhos. Dá muito trabalho, é muito difícil. E quem disse que não dá trabalho? E quem diz que é fácil? Criar filhos não é brincadeira. E esse casal, Amrão e Joquebede, tiveram 3 filhos. A mais velha, Miriam, já era uma menina adolescente, podendo cuidar do cesto lá na beira do rio. O Arão, 3 anos mais velho que Moisés. Moisés o caçula. Diz Atos capítulo 7 e Hebreus capítulo 11, que quando o menino nasce, aqui dá a impressão, conforme versículo 2, a mulher concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Eu pergunto a vocês, que filho não é formoso para a mãe? Tem algum? Tem bebê que não é bonito mesmo, não. Depois fica lindo, maravilhoso. Agora, o texto lá no Novo Testamento não diz que ele era formoso, assim, de bonitinho, não. Era formoso aos olhos de Deus. Podia até ser bonitinho. Formoso aos olhos de Deus. Deus tinha um propósito. Então, a primeira coisa que eu chamo a sua atenção, mamãe está aqui, é que nós criamos nossos filhos e vemos os nossos netos crescerem num ambiente muito hostil. Muito hostil. E louvado seja Deus que a Igreja Presbiteriana de Pinheiros está preocupada com isso, está pensando numa escola de princípios, porque a situação aí está tão difícil, tão difícil. Eu estive o ano passado no Canadá, eu fui pregar numa cidade daquele país, trabalho à tarde, e uma mãe me procura, com o coração muito perturbado, e disse: pastor Hernandes, o meu filho foi para a escola hoje, pela primeira vez, com 5 anos de idade. E hoje, o professor que o recebeu, chamou à parte e disse: você é quem escolhe se você quer ser homem ou mulher, menino ou menina.
para uma criança de 5 anos, no primeiro dia de aula. Nós estamos vivendo uma época em que a mídia torna tudo comum. E há poucos dias eu perguntei, por que essa explosão, dessa confusão mental na vida de tantas pessoas? E a pessoa me respondeu, pastor, é a mídia que incentiva. São as escolas, muitas delas regidas por esse pensamento. Vivemos num mundo de violência, vivemos num mundo de confusão, vivemos num mundo de perturbação, vivemos num mundo de opressão. Mas nem por isso nós deveríamos abrir mão de sonhar. Nem por isso os jovens solteiros e os jovens casados deveriam abrir mão de ter filhos para a glória de Deus. O mesmo Deus que guardou Moisés, o mesmo Deus que deu graça e fé para Arão e Joquebede, pela fé, guardar aquele menino, esconder aquele menino 3 meses, é o Deus que vai dar força, vai dar fé, vai dar coragem, vai dar estratégias para você proteger os seus filhos do mal. Agora veja você que escondeu o menino 3 meses. Gente, bebê chora ou não chora? Quando é que bebê chora? Quando está com fome? Quando está sentindo dor? Quando está com fome, com dor? Está precisando de limpeza. Mais o quê? Com sono. Pronto. Sabe o que eu penso, tem hora? Que quando o menino começava a chorar, pastor, eu apertava o menino no peito para sufocar o choro dele, porque não podia chorar alto. As casas daquela época, irmãos, não são como as nossas casas, chiques, grandes, bonitas, não. Casas muito singelas. Mas Hebreus vai nos informar, capítulo 11 de Hebreus, e isso é maravilhoso. Abra lá comigo em Hebreus 11, põe na tela, filho, para a gente ler. Por favor. Versículo 23, 11 e 23 de Hebreus. Toda a igreja comigo. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Olha aqui, que explicação maravilhosa. Por que eles esconderam o menino 3 meses? Pela fé. Pela fé eles não tiveram medo de quê? Do decreto do rei. Isso é fé. Vamos ler o 24. Por favor. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porque considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Então vamos perceber algumas coisas agora, irmãos, no capítulo 2. Depois de 3 meses, a Joquebede pensou assim, não dá mais para segurar. Ela dá mais um passo de fé. Vou fazer um cesto. Vou calafetar esse cesto. Vou botar um menino no cesto. E vou soltar no carriçal, ou seja, aquelas plantas de papiro, às vezes, que davam na beira do rio. Agora, preste atenção nisso. A palavra cesto aqui, no hebraico, é arca. E a palavra arca só aparece 2 vezes no Velho Testamento, só 2 vezes. A arca de Noé e a arca de Moisés. A arca de Noé significou o quê? Salvação. A arca de Moisés significou o quê? Salvação. Na arca de Noé, Deus salvou a humanidade. Na arca de Moisés, Deus salvou o povo eleito. Na arca de Noé, Deus salvou o macrocosmo. Na arca de Moisés, Deus salvou o microcosmo. O que entendeu aquela mulher pela fé? As águas no Nilo não vão ser a sepultura do meu filho. As águas do Nilo vão ser a salvação do meu filho. Isso é fé. O mundo é hostil mesmo. O ambiente é terrível mesmo.
As escolas hoje, em grande parte, oferecem riscos e perigos também, além da educação. O que você vai fazer? Vai recuar? Vai amedrontar? Vai ficar com medo? Não vai querer ter filhos? Vai querer parar? Em nome de Jesus, não. É hora de agir pela fé. De entender que os nossos filhos são belos, lindos, preciosos aos olhos de Deus. Leia, por favor, comigo Atos capítulo 7. Vamos ver o discurso de Estevão quando ele faz referência a esse caso. Atos 7, por favor. Versículo 20. Ponha na tela para toda a igreja ler comigo. 7:20. Atos. Vamos lá, toda a igreja. Por esse tempo, nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai. Quando foi exposto, a filha de Faraó o recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Bom, então chama a sua atenção para esse ponto aqui. O menino era formoso aos olhos do pai e da mãe, bonito para tirar fotografia, fazer um álbum bonito? Não, formoso o quê? Aos olhos de Deus. Isso é muito mais do que um menino bonitinho. Os pais perceberam que tinha um projeto de Deus na vida daquele caçula. Agora, vamos voltar para o texto de Êxodo 2. Esse texto retrata 4 mulheres que marcaram a vida de Moisés. Primeira mulher que marcou a vida de Moisés, Joquebede. Aliás, 3 mulheres, né? Joquebede. Aliás, 4. Joquebede. Segunda mulher, Miriam, sua irmã. Terceira mulher, a filha do faraó. A 4ª mulher da vida dele, a Zípora, a sua esposa. A história de Moisés está cercada por mulheres. E mulheres que foram usadas por Deus para poupá-lo, para educá-lo, para instruí-lo, para instrumentalizá-lo. Então diz o texto que a Miriam está lá com a arca na água, no meio do carriçal. E notem que o cesto foi colocado no lugar estratégico. Já tinha se estudado isso. O local onde a filha do faraó tomava banho com as suas moças. E de repente, a filha do faraó avista a arca. Manda trazer a arca. Abre a arca. E tem um bebê lindo. 3 meses. Que começa a chorar. A primeira arma de Deus para libertar o seu povo da escravidão do Egito foi o choro de uma criança. Deus muda a história da humanidade com o choro de uma criança. Eu acho incrível a presteza e rapidez e sabedoria da Miriam. Quando chega para a filha do faraó e diz: você não quer que eu arranje uma mãe para cuidar dessa criança? E aqui tem tudo a providência de Deus. E a filha do faraó disse: eu quero, claro, eu quero. Ela correu para a mãe Joquebede e falou: mamãe, a arca funcionou. Deus honrou sua atitude de fé. A arca foi encontrada. E foi encontrada pela filha do faraó. E ela está dizendo que quer uma mãe para cuidar do menino. Não tem ninguém melhor que a senhora. E aí a Joquebede vai, toda posuda, toda tranquila. E olha, eu vou te pagar para você cuidar dele. Agora pensa como Deus é maravilhoso. Um menino marcado para morrer, agora é educado por quem? Pela mãe. Recebendo um régio salário.
Essa é a recompensa da fé. Agora, preste muita atenção nesse ponto. Deus está resolvendo alguns problemas na vida de Moisés. Primeiro problema, Deus o livra da morte. Segundo problema emocional. É a mãe dele que vai criá-lo. Terceiro problema que Deus resolve, educação religiosa. Porque, voltando para Hebreus 11, por favor, pense comigo nesse aspecto. Volte comigo lá para Hebreus 11 para você entender um ponto, e nós já estamos encerrando. Está escrito o seguinte: preste atenção aqui, versículo 24. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus ao usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. E eu pergunto a vocês, onde ele aprendeu isso? Foi no palácio do Egito? Foi estudando as ciências ocultas do Egito? E a resposta é um sonoro não. As verdades que marcaram a vida de Moisés, que fizeram dele o homem que foi, o libertador, o legislador, o intercessor, o grande líder que conduziu o povo pelo deserto, foram as instruções que ele recebeu na primeira infância, na casa do seu pai e da sua mãe. Então, pelo amor de Deus, desculpe da expressão tão forte, não terceirize a educação dos seus filhos na primeira infância. Não entregue nas mãos do Estado a educação dos seus filhos. Nem coloque na conta da igreja. A igreja assessora, a igreja ajuda. O pastor Ival diz constantemente isso aqui: a fé começa em casa. É lá na infância que você vai instruir. E se você plantar a semente da verdade do Evangelho no coração e na mente das suas crianças, elas vão crescer. E quando forem velhas, isso vai direcionar a vida delas para ser a grande vetor para tomar as maiores e melhores decisões da vida. Mas finalmente, em quarto lugar, Deus resolveu o problema da formação acadêmica. Porque o texto vai dizer que Moisés vai estudar as ciências do Egito, matemática, arquitetura, medicina. Ele vai se tornar um homem de cultura enciclopédica, importantíssimo para o que ele escreveu, o Pentateuco, importantíssimo para as experiências que ele teve como legislador, importantíssimo para a posição dele de liderança, para tirar o seu povo da amarga escravidão do Egito. Então, Deus é esse Deus maravilhoso, que usa as mais diversas ferramentas para cumprir os seus santos propósitos. E permita-me concluir dizendo que Joquebede foi uma mãe muito bem-aventurada. O nome Joquebede significa Jeová é a sua glória. Essa mulher só é mencionada 2 vezes na Bíblia, os 2 textos iniciais que lemos, Êxodo 6:20, número 26:59. Mas essa mulher, preste atenção, e eu vou pedir que você acompanhe a leitura comigo que eu farei em Miqueias 6:4. Tem uma informação muito linda sobre ela. Olha o que está escrito aqui. Miqueias 6:4. Já que está na tela, vamos todos ler. Pois te fiz sair da terra do Egito e da casa da servidão te remi. E enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Preste atenção nisso. Essa mãe é mãe de 3 filhos, Miriam, Arão e Moisés. Moisés foi o libertador, Arão foi o sumo sacerdote, Miriam foi profetisa e musicista. Essa mãe, num tempo de opressão, entregou à história 3 grandes líderes da nação. Que exemplo. Então, pergunta a você, que tipo de mãe você tem sido? Segundo, que tipo de investimento você tem feito em seus filhos? Terceiro, quais são os seus sonhos? Quais são os seus ideais em relação aos seus filhos? E a minha oração é que Deus levante Joquebedes na nossa geração.
que Deus levante Moisés na nossa geração. Que Deus os abençoe. Amém. Irmãos queridos, nós vamos abrir a palavra de Deus no primeiro livro de Samuel. 1 Samuel, capítulo 1. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Vamos começar com o verso 1 e seguir essa leitura. Está escrito o seguinte: houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Rofini e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli o sacerdote assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada e lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu. E passado o devido tempo, teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: Do Senhor o pedi. Vamos ao verso 26. Disse ela: Ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo, orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali o Senhor. Amém. Eu quero falar hoje com vocês sobre o tema: nunca desista de seus sonhos. Era o ano de 1952 na Nova Zelândia. Um grande esportista daquele país, chamado Edmund Hillary, nutriu no seu coração um sonho inédito, um sonho audacioso, o sonho de chegar no topo do Pico Everest, a montanha mais alta do planeta, com mais de 8.800 metros de altitude.
Ele preparou-se para aquela grande jornada da vida, mas quando partiu para realizar o seu sonho, ele fracassou, ele não conseguiu chegar no topo do Everest. Meses depois, ele foi convidado para dar uma palestra em Londres, na Inglaterra, e quando ele chega no auditório, propositadamente as pessoas haviam colocado uma grande gravura do Monte Everest na parede. Ele entrou, olhou para a gravura, baixou a cabeça, cabisbaixo dirigiu-se à plataforma. Quando passaram-lhe a palavra, por um momento ele esqueceu o auditório, voltou-se para a gravura e disse: Monte Everest, da primeira vez tu me derrotaste, tu não podes crescer mais, mas eu ainda estou crescendo, da próxima vez eu te vencerei. 6 meses depois, Edmund Hillary era o primeiro homem na história da humanidade a chegar no topo do Pico Everest, deixando para nós um grande legado. Não desista de seus sonhos. Eu sei que vocês têm sonhos, todos nós os temos. Quem não sonha não vive. Quem desistiu de sonhar, desistiu de viver. Mas é provável que neste auditório haja algumas pessoas aqui que já perderam os seus sonhos mais bonitos pelas estradas da vida. Talvez haja entre nós nessa noite quem já viu os seus sonhos mais belos se transformando em pesadelos. Quem sabe até mesmo haja hoje aqui alguém que já desistiu de seus sonhos, já enterrou os seus sonhos, que já colocou no túmulo de seus sonhos uma lápide: aqui jaz os meus sonhos. Pois eu quero encorajar você nesta noite a trazer de volta esses sonhos e a colocá-los na presença de Deus. O Deus Todo-Poderoso está aqui nesta noite, e Ele pode fazer maravilhas na sua vida, e Ele pode ressuscitar os seus sonhos, e Ele pode cumprir os seus sonhos. Esse texto nos fala de uma mulher que tinha um sonho legítimo, sonho bonito, sonho de ser mãe, mas o sonho dela está sendo adiado. Diz a Bíblia que ela é estéril, o ventre dela é um deserto, e eu fico imaginando que se Ana vivesse hoje entre nós, ela enfrentaria algumas abordagens, pastor Arivaldo. Acho que a primeira pessoa que chegaria para ela e dizia assim: Joana, você é uma mulher muito crente, você ora muito, mas tem um problema na sua vida, você está doente, seu ventre é um deserto. Se você fizer uma análise mais detida, você vai perceber que na sua árvore genealógica deve ter alguma maldição hereditária incrustada aí. Enquanto essa maldição não for quebrada, você não vai ser curado. Só que o problema de Ana não era a maldição hereditária. Se Ana vivesse hoje, talvez alguém chegaria para ela: Ana, ninguém sofre sem causa. Para você estar sofrendo, você deve ter feito alguma coisa errada. Enquanto você não confessar esse pecado, você não vai ser curado. Só que o problema de Ana não era pecado escondido. Se Ana vivesse hoje, talvez alguém chegaria para ela e dizer assim: Ana, deve ter algum demônio da esterilidade escondida na sua vida. O que você precisa é ir num culto de libertação. Só que o problema de Ana não era demônio. Confira comigo o versículo 5. Está escrito aí que o próprio Deus a deixou estéril. Veja o verso 6. Está escrito aí que o próprio Deus cerrou a sua madre. De tal maneira que a doença de Ana não tem a ver com maldição hereditária, não tem a ver com pecado escondido, não tem a ver com demônio. A doença de Ana tem a ver com Deus. Foi Deus quem a deixou estéril. E isso pode dar um nó na nossa cabeça, porque a concepção mais comum é que se tem um problema, se tem uma enfermidade, se tem uma doença, isso não pode ter a ver com Deus. E a grande pergunta é: por que Deus adia então os nossos sonhos? E os nossos sonhos mais legítimos? É sobre isso que eu quero conversar com vocês nesta noite.
porque Deus adiou os sonhos de Ana, sendo esses sonhos lindos, belos, legítimos. Em primeiro lugar, Deus adiou os sonhos de Ana, para ensinar a ela uma verdade bendita e gloriosa. E a verdade é esta: o Deus das bênçãos é melhor do que as bênçãos de Deus. A maior necessidade de Ana não era de um filho. A maior necessidade de Ana não era ser mãe. A maior necessidade de Ana era do próprio Deus. Porque o sonho de Ana foi adiado, Ana começa a buscar a Deus como nunca buscara antes. Ana começa a ter experiências com Deus como nunca tivera antes. Às vezes Deus adia os nossos sonhos para nós entendermos que Deus deve ser o primeiro na nossa vida, no nosso coração, na nossa agenda, na nossa vida. Irmãos, nós estamos vivendo uma geração antropocêntrica. Infelizmente, em muitos redutos, o evangelho está se deslocando do teocentrismo para o antropocentrismo. Parece-nos que hoje, muito do que se diz por aí, é que a vontade do homem tem que prevalecer no céu, em vez da vontade de Deus ser feita na terra. Passa-se quase a ideia de que Deus é um despachante celestial, que tem que sempre estar atendendo à minha vontade soberana. Mas este não é o evangelho. O verdadeiro evangelho é Deus no centro. É a vontade dele sendo feita, é o projeto dele se cumprindo, é a realização do plano dele sendo feito. Então Deus adia os nossos sonhos, para nós entendermos que Ele é o primeiro da nossa vida, e Ele tem que ocupar o primeiro lugar no nosso coração. Mas em segundo lugar, Deus adia os nossos sonhos, meus amados, para nós compreendermos que tudo que temos, tudo que somos, veio de Deus, é de Deus e deve ser devolvido para Deus. Olha o que Ana disse para Eli: por este menino orava eu, pelo que o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias da sua vida. Se Ana não tivesse entendido isso, ela teria feito Samuel um ídolo na sua vida. Se Ana não tivesse entendido isso, a vida dela teria ficado gravitando ao redor de Samuel. Quantas vezes, meus irmãos, nós pedimos algo para Deus, uma bênção para Deus, e Deus dá bênçãos. Ele é abençoador, Ele é galardoador dos que o buscam. Por exemplo, às vezes as pessoas pedem para Deus prosperidade, e a Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece e com ela não tem desgosto. A Bíblia diz que é Deus quem fortalece as nossas mãos para adquirirmos riquezas. A Bíblia diz que riquezas e glórias vêm das mãos de Deus. Aí a pessoa começa a prosperar. Aí ela passa a não ter mais tempo para Deus. Ela está ocupada demais cuidando das bênçãos de Deus. Dia de semana não dá para vir na igreja, porque está cuidando das bênçãos que Deus deu. Pensar numa vigília de oração, never, nunca, impossível. Está muito ocupado com tantas coisas para cuidar. E de repente a pessoa transforma a bênção, a dádiva, num ídolo. E a pessoa substitui a dádiva, o doador pela dádiva, o abençoador pela bênção. E transforma a bênção num substituto de Deus. Entenda isso: tudo que você tem, tudo que você é, veio de Deus, é de Deus e deve ser devolvido para Deus. A casa que você mora é de Deus, o carro que você anda é de Deus, o emprego que você tem é de Deus, o salário que você recebe é de Deus, a família que você tem é de Deus, a vida que você tem é de Deus, tudo é de Deus. Então consagre para Deus o melhor daquilo que Deus tem dado para você. Terceiro lugar, sabe por que Deus adia os nossos sonhos? Deus adia os nossos sonhos para nos ensinar que o plano dele, o propósito dele é maior do que os melhores dos nossos sonhos. Qual era o sonho de Ana? Apenas ser mãe e nada mais. Qual era o projeto de Deus para Ana? Que ela fosse mãe do maior profeta, do maior sacerdote, do maior juiz de Israel, do homem que haveria de trazer a nação de volta para a presença de Deus. Às vezes você está pedindo algo para Deus e Deus diz: não vou dar não, meu filho. Você está pedindo pouco demais. Seu pedido é medíocre demais. Eu planejo coisa maior, eu tenho coisa maior e melhor para você. Os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos.
Os caminhos de Deus são mais elevados que os nossos. A Bíblia nos ensina a orar. E foi Jesus quem nos ensinou, dizendo assim: pedi, dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque todo que pede, recebe. Todo que busca, encontra. Todo que bate, abrir-se-lhe-á. Isso foi o que Jesus ensinou. Às vezes nós entendemos o contrário. Às vezes nós entendemos assim: todo que pede, recebe o que pede. Isso Jesus nunca ensinou. O que ele ensinou foi: todo que pede, recebe. Porque nós não sabemos pedir como convém, diz a Bíblia. Às vezes nós pedimos para Deus uma pedra, pensando que estamos pedindo um pão. Às vezes nós pedimos para Deus uma cobra, pensando que estamos pedindo um peixe. Às vezes estamos pedindo para Deus um escorpião, pensando que estamos pedindo um ovo. Às vezes pedimos para Deus que vai nos destruir, pensando que estamos pedindo que vai nos dar vida. Quando José do Egito estava preso lá, injustamente, ele pediu ao copeiro do faraó para lembrar-se dele. E diz a Bíblia que o copeiro do faraó esqueceu-se dele. Ele ficou mais 2 anos mofando na cadeia. E você pergunta: mas onde está Deus que deixa um filho seu inocente padecer numa prisão imunda? Se Deus tirasse José da prisão, quando ele queria sair da prisão, o máximo que ele teria sido era um bom lavador de copos no palácio do faraó. Naqueles 2 anos Deus estava preparando a rampa do palácio para sair da cadeia e ser o governador do Egito. Então, se Deus não está respondendo agora o que você quer, se Deus está adiando o seu pedido, não fique triste, não fique desesperado. Deus está preparando algo maior e melhor para nós, porque não há Deus como nós que trabalha para aqueles que nele esperam. 4º lugar, por que Deus adia os nossos sonhos? Deus adia os nossos sonhos porque Ele é Deus, livre e soberano, que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Confira comigo o capítulo 2, versículos 6 a 8, na oração de Ana, a afirmação que ela vai fazer. Está escrito aí, versículo 6: o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta, levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar-se entre príncipes. Deus faz. E não precisa pedir licença nem para você e nem para mim para fazer. E eu fico impressionado, pastor Ival, que alguns teólogos, do alto da sua sapiência teológica, dizem assim: Deus não faz mais milagres hoje, esse tempo passou. Foi lá para a época dos profetas, dos apóstolos, hoje não tem mais. Eu não encontro isso na Bíblia. O que eu encontro na Bíblia é que o Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre o mesmo. Ele faz o que quer, quando quer, onde quer, com quem quer, para o louvor da sua glória, e não precisa pedir licença nem para você nem para mim. Ele quem dá vida, Ele quem tira a vida, Ele quem empobrece, Ele quem enriquece, Ele quem exalta, Ele quem rebaixa, Ele quem é Deus, está no trono e nunca será apiado do trono. Ele é Deus. Deus pode fazer o impossível. Eu nunca me esqueço de uma experiência que tive lá em Vitória, pastor Ival. Fui fazer uma visita no hospital militar, e quando eu estou entrando no hospital, eu vejo 3 pessoas da minha cidade do interior, Nova Venécia. Dentre essas pessoas tinha uma moça, de 17 anos na época, que estava numa fase complexa do tratamento de um câncer que havia já se espalhado pelo seu corpo. E lá na cidade não tinha CTI. E ela precisava de um CTI para dar continuidade ao tratamento. E ela chegou naquele hospital e não tinha vaga no CTI. E eu, amigo do diretor do hospital, conversei longamente com ele e ele me disse: olha, não posso, isso é uma questão, não se negocia, não se tira o enfermo para botar outro. Não posso, hoje eu não posso recebê-la. E eu confesso que eu voltei frustrado para a porta do hospital. E também confesso que eu não sou de fazer isso, e pelo me consta, eu só fiz isso uma única vez na vida, nesse dia. Eu disse: minha filha, aqui não tem jeito. Mas nós podemos falar com quem tem jeito, marque, achar uma vaga no CTI. Nós vamos falar com Deus, para Deus fazer um milagre na sua vida. E ali na porta do hospital, eu impus as mãos sobre ela, e orei para que Deus a curasse. Quando eu termino de orar, aproxima-se um rapaz e diz: eu conheço essa menina, e ela tem um primo que é médico na outra cidade do estado, e lá tem CTI. Falei: então vamos ligar para ele. Pegamos o telefone, ligamos, ele atendeu, e disse: pode trazê-la para cá,
tem vaga. Ela levou todos os pacotes de exames que ela tinha na mão. Quando chega, ele pega os exames, constata a gravidade do problema, coloca numa maca, começa a observar o seu corpo e tal, etc. Achou estranho, submeteu aos mais rigorosos exames, não tinha absolutamente mais nada no seu corpo. Ela foi devolvida para voltar para sua casa. Isso tem mais de 20 anos. E agora, pregando em Nova Venécia, no mês de dezembro passado, aproxima-se uma senhora, dos seus 37 anos, e me fez uma pergunta constrangedora: o senhor está lembrado de mim? E eu olhei bem, falei: desculpa, não estou lembrado, não sei quem é a senhora não. Falei: eu sou aquela moça, o senhor orou lá na porta do hospital. Jesus me curou, há mais de 20 anos. Eu não estou dizendo para você que todas as pessoas pelas quais eu oro, elas serão curadas. Que você vai orar e as pessoas serão curadas. Eu não estou dizendo isso. O que eu estou lhe dizendo é que se Deus quiser, tem jeito. Não desista de seus sonhos. Para Deus não tem causa perdida, para Deus não tem problema sem solução, para Deus não tem doença sem cura, para Deus não tem casamento sem restauração, para Deus não tem família sem resposta, para Deus não tem pecado que Ele não perdoe em havendo arrependimento. Não desista. Mas esse texto nos mostra outra faceta, pastor Ival, porque há também assassinos de sonhos. E Ana teve que lidar com 3. A primeira pessoa que quis matar os sonhos de Ana foi a sua rival Penina. A Penina provocava a Ana, irritava a Ana. Sobretudo quando Ana subia para a casa de Deus, a Penina irritava de tal forma que a Ana começava a chorar, entrava em depressão, perdia o apetite. Eu não sei o que é que Penina dizia para Ana, mas uma coisa eu tenho certeza: Penina não era uma mulher de Deus. Porque gente de Deus não vive para infernizar a vida dos outros. Gente de Deus é bálsamo. Gente de Deus é aliviador de tensão. Mas à luz do versículo 6, eu acho que o que Penina dizia para Ana era o seguinte: ô Ana, você é tão crente, você vai tanto à igreja, você ora tanto, você fala tanto com Deus, está aí doente, está aí um problema, eu não oro igual a você, não vou à igreja igual a você, não sou crente igual a você, estou com saúde, cheio de filhos, se esse negócio de orar valesse mesmo, você não estaria nessa. Conhece gente assim? Cuidado que essa gente são assassinos de sonhos. Querem passar para você a ideia de que se você é crente, você não pode ficar doente, você não pode ter problema na família. Não, Deus nunca prometeu para você que você e eu não teríamos aflições. O que Ele prometeu é estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. A segunda pessoa que quis matar os sonhos de Ana foi o sacerdote Eli. Gente, a Ana subia todo ano para Siló, todo ano. Não consta a Bíblia, nem que Eli, nem que Rofini, nem que Finéias falasse com ela, orasse por ela, chorasse com ela, conversasse com ela. A primeira vez que o sacerdote Eli se dirigiu a Ana é para sacar contra ela pesados libelos acusatórios e chamá-la de bêbada, de filha de Belial, dentro da igreja. Eu acho que se a Ana fosse presbiteriana, como o apóstolo Pedro, eu acho que ela ia sair da igreja. Ia. Por muito menos as pessoas fazem isso hoje. Eu acho que ela ia dizer: nunca mais eu boto os pés nessa igreja. Eu acho que ela ia fazer um pouco mais, ela ia fazer uma campanha para tirar o pastor Eli da igreja. Você conhece crentes hipersensível? Crente cristal, qualquer coisinha melindra? Ana era uma mulher madura. Ela não permitiu que o sonho dela fosse roubado dela, nem mesmo dentro da igreja. Cuidado, tem assassinos de sonhos dentro da igreja. Mas a terceira pessoa que quis matar os sonhos de Ana foi seu marido. Eucana era um maridão, amoroso, provedor, companheiro. Ele só tinha um problema: cabeça dura demais. Milagre eu não acreditava. Eu conhecia a história da redenção, a história do povo de Deus. Eu sabia como Deus havia curado a Sara, como Deus havia curado
a Rebeca, como Deus curado, a Raquel. Ele sabia que Deus já tinha manifestado o seu poder nessa área, na vida de mulheres de Deus. E ele está vendo a sua mulher orando, chorando constantemente, ano após ano, ano após ano, ano após ano. Não consta o texto bíblico, em momento algum, que Eucana dissesse assim: Ana, eu vejo a sua luta, minha filha, eu vejo as suas lágrimas também, e eu vejo como você ora a Deus por essa causa, conta comigo, estou do seu lado, eu vou orar com você também, quem sabe Deus nos escuta. Ele nunca fez isso, pelo menos não há registro bíblico disso. Mas consta no versículo 8, que um dia chamou Ana para uma conversa. Aquela conversa que marido e mulher têm com a porta trancada do quarto. E eu vou parafrasear a conversa, que eu acho que foi mais ou menos o seguinte: Ana, vem cá, filha, eu preciso bater um papo com você. Ana, não dá, né? Já está ficando uma obsessão, minha filha. Está virando uma doença. Você tem que parar com isso. Chega. Para. Para que você fica insistindo numa causa impossível? Não tem cura, Ana. A junta médica de Ramá já deu o diagnóstico, não tem cura. Então, para que você insiste? Para com isso. Ô, Ana, aliás, deixa eu dizer uma coisa, você não está curtindo nenhum maridão que você tem, filha. Olha aí, eu sou melhor que 10 filhos para você. Se fosse hoje, eu diria: Ana, pensa em mim, liga para mim, chore por mim, não chore por ele, Ana. Assassino de sonhos. Pode estar mais perto de você que você imagina. Não desista de seus sonhos. Mas me permita ir para o último ponto da mensagem. O que fazer quando os nossos sonhos estão sendo adiados? Ana nos ensina 3 coisas. A primeira coisa: se os seus sonhos estão sendo adiados, continue crendo que Deus pode responder a sua oração e fazer um milagre na sua vida. Não desista. Tem gente que desiste cedo demais. Convenhamos, irmãos, quantas pessoas que numa hora de crise acharam que não tinha mais jeito no casamento, que desistiram do casamento, que desistiram da família. Caminhe um pouco mais. Persevere um pouco mais. Chore um pouco mais. Ore um pouco mais. Jejue um pouco mais. Não desista. Não joga a toalha. Tem gente que está no limiar da vitória e retrocede. Eu fico observando algumas coisas. Norman Vincent Peale foi um escritor metodista, pastor metodista. E ele escreveu o seu primeiro livro, O Poder do Pensamento Positivo. E vocês bem sabem que qualquer escritor, ao escrever seu primeiro livro, ele enfrenta uma dificuldade de publicar o livro. As editoras ficam com o pé atrás. E às vezes nem consideram o conteúdo. Então, ao escrever o livro, ele procurou editoras, várias editoras para publicar o seu livro, e todas as editoras que ele procurou bateram a porta na cara dele. Ele ficou muito decepcionado, muito frustrado. Chegou em casa, jogou os rascunhos do livro no lixo e disse: no lixo vão ficar os meus sonhos de ser escritor. Dona Ruth, sua mulher, mais crente e mais otimista do que ele, como via de regra as mulheres são, disse: eu creio nos seus sonhos, vou lutar por eles. Pegou os rascunhos de novo, começou a bater em outras portas, em outras editoras, até que encontrou uma editora que se interessou pelo livro. Resultado? Esse livro já vendeu mais de 40 milhões de exemplares. Um dos maiores best-sellers da literatura cristã de todos os tempos. Estavam no lixo. Não desista de seus sonhos. Eu gosto muito de política, sempre gostei desde criança. E é um homem que me impressiona muito na saga da política americana, Franklin Delano Roosevelt. Estudou em Columbia, estudou na Universidade de Harvard, entrou na política, teve vitórias expressivas, mas o sonho dele era ser presidente dos Estados Unidos da América. Com 39 anos de idade, sofreu poliomielite e ficou paraplégico, numa cadeira de rodas. Alguém disse para ele, numa cadeira de rodas: você nunca será presidente dos Estados Unidos da América. Ele respondeu: eu nunca vou desistir.
Foi o único homem até hoje na história americana que foi eleito e reeleito presidente dos Estados Unidos da América 4 vezes consecutivamente numa cadeira de rodas. Não desista de seus sonhos. A segunda coisa que Ana fez, quando viu que o seu sonho estava sendo adiado, é que ela se agarrou nas promessas da palavra de Deus. Olha o versículo 17 comigo. O mesmo Eli que falaram uma tolice para ela, chamando-a de bêbada, agora abre a boca e é um profeta de Deus. Quando diz para ela assim, vai em paz para a tua casa, e o Deus de Israel te conceda a petição que ele fizeste. Essa palavra é boa, essa palavra é de Deus, essa palavra Ana acolheu no coração, essa palavra trouxe cura e libertação para Ana. Então, notinha de rodapé. Tem muita gente, nós pastores conhecemos isso, mais de perto, que um dia escutou uma palavra atravessada, do pai, da mãe, do namorado, da namorada, do noivo, da noiva, do marido, da esposa, do professor, da professora, do patrão, da patroa, e aquilo entrou com uma flecha cheia de veneno e adoeceu a vida. Se alguém falar uma palavra dessa para você, não hospede no coração não. Mas se alguém lhe falar uma palavra de Deus, receba isso. Vejam vocês que Ana teve 2 curas distintas. Quando ela creu na promessa, diz o texto que ela sai de Siló, o rosto dela brilhava, a tristeza foi embora, a alegria voltou, a confiança voltou, a fé reacendeu no seu coração. Mas diz a Bíblia que ela desce para Ramá, e lá ela deita com o marido, coabita com o marido, e Deus se lembrou dela, e ela concebeu, e deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Samuel. Nas entrelinhas eu fico até imaginando a seguinte coisa, ela queria ser mãe, para ser mãe ela tinha que se relacionar com o marido, e uma mulher que vive o tempo todo num quarto escuro chorando, não fica muito atraente para o marido. E agora eu imagino o semblante renovado, brilho nos olhos, sorriso nos lábios, um brilho na face. E então ela volta, coabita, Deus se lembrou dela, no sentido de agir na vida dela, e o milagre se historificou. Lá em Siló Deus curou a alma dela, lá em Ramá Deus curou o ventre dela. Lá em Siló ela creu, lá em Ramá o milagre aconteceu. Se você crê, você verá a glória de Deus. Mas o último ponto, irmãos, a última coisa que Ana nos ensina quando os nossos sonhos estão sendo adiados, é que se seus sonhos estão sendo adiados, volte às trincheiras da luta. Não entregue os pontos, não jogue a toalha. Não desanime. Não. Continue lutando. Você não administra o tempo. Deus está no controle. Não tem acaso, não tem sorte, não tem azar, não tem determinismo. Não tem nada de misticismo, de sincretismo, não. Deus é soberano, Ele está no controle. Ele ama você, Ele conhece você, Ele sabe a sua necessidade. Então persevere crendo que Deus está no controle. E volte a lutar, volte a sorrir, volte a cantar, volte a crer, volte a esperar um milagre de Deus na sua vida. Eu sempre gostei muito de ler. E é um autor que eu gosto de ler, embora não seja um autor cristão. Og Mandino. Og Mandino era alguém que aos 35 anos de idade estava falido, bêbado, caído numa sarjeta, abandonado pela esposa, pela filha, pensando em suicídio. 10 anos depois, Og Mandino estava no topo da fama mundial, escrevendo livros lidos e traduzidos no mundo inteiro, encorajando as pessoas a viverem com otimismo. E eu fico imaginando se um cara que não é crente consegue viver com otimismo, e você e eu, filhos do Deus vivo.
que podemos dizer, este é o dia que o Senhor fez, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Ô, gente, crente tem que ser animado, sabia? Crente crê nas promessas de Deus. Todo dia você devia abrir a janela do seu quarto, ao amanhecer, e dizer, meu Deus, pode ser hoje, o grande dia de uma grande vitória. O que é curioso, é que Og Mandino, no seu livro autobiográfico, diz o seguinte: você quer começar o seu dia animado? Então eu tenho uma boa dica, diz ele. Você faz o seguinte: antes do café da manhã, você pegue o melhor jornal da sua cidade. Eu nem sei se tem melhor, hoje está complicado, mas faz de conta que é o melhor. Só um detalhe, ele diz: você não deve começar o seu dia lendo as páginas políticas, você vai ficar depressivo, até revoltado. Então pula logo essa página. Claro, você não vai querer começar o seu dia lendo as páginas econômicas. Parece que a economia do Brasil está um pouco meio complicada. Então pula também essa página. Bom, você não é tão corajoso a ponto de querer começar o seu dia lendo as páginas policiais, você vai ficar com medo de sair de casa, então não lê também. Bom, você não deve começar o seu dia lendo as páginas esportivas, porque de repente você é corintiano, o seu time não está nada bem nessa fase. Então pula também essa fase logo. Bom, você quer começar o seu dia animado mesmo? Faz o seguinte, começa na página do obituário. É, a lista das pessoas que morreram. Só um detalhe, você tem que ler tudo. Tudo. Os nomes grandes, os nomes pequenos, lê tudo. Ao final dessa leitura você vai descobrir algo fantástico. O seu nome não está nessa lista. Você vai descobrir que as pessoas que estão nessa lista dariam tudo para estar no seu lugar, mas elas estão mortas. Você vai descobrir que você está vivo. E se você está vivo, um milagre de Deus pode acontecer na sua vida hoje. Não desista de seus sonhos. Essa mensagem tem um sabor especial para mim. Porque eu sou fruto de um sonho. Meus pais moravam numa região muito, muito pobre, nos idos de 1958, no interior do Espírito Santo. Não tinha estrada, não tinha carro, não tinha médico. Quando a pessoa ficava doente, ela tinha que ser transportada num lençol, amarrada num varal, uma padiola, 40 quilômetros onde ficava o médico. A minha mãe estava grávida, num estado adiantado de gravidez, quando caiu gravemente enferma. Meu pai sabia que ela não suportaria uma viagem de 40 quilômetros, sendo transportada pela trilha. Então ele mandou chamar o médico, ele veio, examinou-a e disse: essa mulher não vai sobreviver. Ela está muito fraca, está muito doente. E a criança que está no ventre dela está em agonia de morte. A única chance aqui é de salvar uma pessoa. Para salvar a mãe, tem que sacrificar a criança. Se não sacrificar a criança, a mãe morre junto com a criança. Diante daquele dilema, a minha mãe tomou outra decisão. Ela disse: eu não desisto desse filho. Eu não abro mão desse filho. Eu estou pronto a morrer com ele, a morrer por ele, mas eu não desisto dele. E naquele momento ela fez um voto para Deus. Disse: meu Deus, se tu poupares a minha vida, se tu poupares o meu filho, eu consagro este filho para ti, para ser um pastor, um pregador do Evangelho. Deus ouviu a oração da minha mãe e eu nasci. Nasci na roça. Fui calçar o meu primeiro par de sapatos com 8 anos de idade, com as mãos calejadas. Onde eu morava só tinha escola primária, nunca ninguém tinha saído dali para fazer além de 4ª série primária. Com 8 anos de idade eu entrei na escola. Com 12 anos eu tinha terminado os meus estudos.
Com 12 anos eu nunca tinha visto uma lâmpada elétrica. Com 12 anos eu nunca tinha visto uma parede de televisão. Com 12 anos eu nunca tinha entrado numa cidade. Com 12 anos a minha professora que me alfabetizou, sabendo do meu sonho de estudar, estava se mudando para Vitória, a capital do estado, e disse: você tem coragem de vir comigo? E eu, que nunca tinha dormido uma noite fora de casa, disse para ela: se meus pais deixarem, eu vou. Com 12 anos eu subi na carroceria de um caminhão. Fui morar num barraco de tábuas de 4 cômodos com 10 pessoas, dentro de um mangue, do lado de um prostíbulo. Na minha luta foram tempos difíceis, muito difíceis. Algumas vezes eu namorei um pão de sal na vitrine de um botequim, com muita fome, sem dinheiro para comprar um pão de sal para comer. Mas eu tinha um sonho e queria lutar por ele. Meu sonho de criança era ser político, pasmem vocês, e advogado. Eu não perdi um comício por nada. Naquele tempo, os comícios eram feitos nas praças. E enquanto o último orador não descia do palanque, eu não ia embora. No dia que eu fiz 18 anos, eu tirei meu título e me filiei num partido. Minha mãe sábia que foi, nunca me contou esse projeto dela com Deus, para mim. Que ela não queria que eu fosse sugestionado, ela queria que Deus me chamasse. E um dia eu conversava com um presbítero, José Scherrer, e falava para ele: olha, presbítero, depois que eu realizar meus sonhos, depois que eu me tornar um advogado, depois que eu me tornar um político, depois que eu realizar meus projetos de vida, no final da vida eu quero entrar num seminário, me preparar para servir a Deus no final da minha jornada. Esse homem botou o dedo no meu nariz, com a autoridade de Deus, e me disse: você quer dar as sobras para Deus. Deus quer você hoje, Deus quer você agora. Deus quer a sua juventude. Aquela palavra entrou no meu coração como uma flecha. E eu saí dali 1000% convencido de que naquele momento Deus me chamava para o ministério. Quando eu fui contar para minha mãe, naquele mesmo dia, o que estava acontecendo, eu disse: meu filho, por esta causa, eu já orava antes mesmo de você nascer. Minha mãe era uma mulher analfabeta. Nunca teve o privilégio de sentar num banco de escola. Um dia ela chorando na sua casa, porque ela amava a Bíblia, tinha vontade de ouvir a Bíblia, mas nem sempre tinha alguém para ler a Bíblia para ela. Ela saiu chorando para o quintal, tropeçou numa cartilha velha, suja, rasgada, e ela pegou aquela cartilha e disse: meu Deus, me ensina isso aqui, me ensina essas letras. E ela aprendeu a ler naquela cartilha, sozinha. Lia fluentemente a sua Bíblia. Antes dela partir para o Senhor, ela me chamou à sua casa, me contou toda essa história. E eu confesso para vocês que eu chorei muito com ela. Eu a abracei, disse: mamãe, a senhora está me ensinando as coisas mais importantes da minha vida. A senhora está me ensinando que o mais importante não são os meus projetos, são os planos de Deus. A senhora está me ensinando que um filho que tem uma mãe que ora por ele nunca é um filho pobre. E naquele dia, eu compreendi como Deus é maravilhoso. Porque hoje, se eu tivesse 10 vidas para viver, eu queria ser pastor em todas elas. Não há nada mais sublime e mais precioso do que ser um pregador do Evangelho de Cristo Jesus. Você veio aqui hoje e você tem sonhos. Nós queremos orar por você, para que você jamais desista desses sonhos. Mas se os seus sonhos não forem os sonhos de Deus, os planos de Deus, eu recomendo a você, desista dos seus sonhos e abrace o projeto de Deus para a sua vida. Fique em pé onde você está, eu quero orar com você. Ó Deus, Tu nos trouxeste à Tua casa nesta noite, para sermos consolados e desafiados.
E eu te peço agora, Deus, que Tu contemples este povo que está aqui e aqueles que nos acompanham. Se há entre nós uma mulher que anseia ser mãe, que tem lutado por isso, feito longos tratamentos e não tem logrado êxito, Tu és o Deus de Ana, e Tu estás aqui nesta noite. E eu te peço que nesta noite Tu realizes esse milagre para a glória do Teu nome. E que em breve nós possamos ouvir testemunhos daquilo que Tu estás fazendo nesta noite, na vida de muitas mulheres aqui presentes e que nos acompanham. Se há alguém enfermo, Senhor, pedimos-Te que Tu cures, para o louvor da Tua glória. Se há alguém aqui que estava pensando em desistir da vida, que Tu reanimes este coração. Se tem alguém aqui, meu Deus, estava pensando em se separar, em se divorciar, em abandonar a família, restaura o amor, restaura o companheirismo, conceda perdão, reconciliação e restauração em nome de Jesus. Se alguém está aqui, meu Deus, está afastado do Evangelho, ó Deus, distante da casa do Pai, ó Senhor, que essa seja uma noite de reconciliação e de volta para a casa do Pai. Oh meu Deus, manifesta o Teu poder nessa noite, traz, Senhor, resposta ao clamor do Teu povo. Nós oramos a este Deus soberano, o Deus da nossa vida, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus que nos ama, e nós oramos em nome de Jesus. Aleluia. Amém.